Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, oitavo ano. Hoje nós iremos falar sobre regência verbal. Lá no caderno de atividade de vocês, a partir da página 7, nós estamos falando sobre regência. Quando a gente fala de regência verbal, é uma continuação do que nós estudamos lá no bimestre passado, que é transitividade. Bimestre passado não, né? Na unidade passada, transitividade verbal tem a ver com isso. Por quê? Porque alguns verbos apresentam regências diferentes, ou seja, o seu verbo, determinado contexto, quando ele muda a sua transitividade. A gente fala que a regência dele, a regência verbal daquele verbo é diferente. Por quê? Porque alguns verbos, eles são escritos de maneiras similares, mas possuem sentidos diferentes quando nós mudamos o contexto dele. Observe aqui comigo esses verbos. O verbo aspirar, ele pode ter dois sentidos. Aspirar, de aspirar o pó, a poeira de algum lugar, ou aspirar no sentido de desejar. Nesse sentido aqui, é no caso de juntar a poeira, né? A poeira, o pó. No segundo sentido, é no sentido de desejar algo. Então, quando ele muda o seu sentido, ele muda a sua transitividade, portanto, ele muda a sua regência verbal. Vamos classificar? Aspirou o pó. Ele precisa de complemento, que é o pó. Não tem uma preposição, portanto, ele é um verbo transitivo direto. Ok? Essa é a transitividade dele. Aspirou no sentido de desejar, aspirou ao carro, desejou o carro, né? Tem aqui o objeto e esse objeto é ligado por uma preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo indireto. Já mudou a sua transitividade, tá vendo? Então, nós falamos que esses verbos possuem regências verbais diferentes quando eles mudam o contexto. Observa o verbo assistir. Existe assistir no sentido de cuidar, existe assistir no sentido de ver e enxergar, e existe assistir no sentido de morar, sabia disso? Palavrinha nova aí. Olha a primeira, assistiu o doente. Quando eu falo que o médico assistiu o doente, ele está cuidando, examinando, observando esse paciente. Sua transitividade é transitivo direto, porque ou é um artigo, então o objeto é direto. Assistiu ao jogo. Todo mundo fala essa frase errada. Você não vai assistir o jogo, você vai assistir ao jogo. É no sentido de enxergar. Quem enxerga, enxerga algo, tá? Assistir ao jogo. Agora a transitividade é diferente, porque ao é uma preposição, junção de a com o, né? Portanto, é verbo transitivo indireto. O verbo assistir no sentido de morar, né? A gente pode até substituir por morar para você ver. Em Niquelândia, eu assisto. Em Niquelândia, eu moro. Precisou de complemento após esse verbo? Não. Portanto, a transitividade dele é verbo intransitivo. Olha só que bacana. O mesmo verbo, o verbo assistir, tem 3 transitividades diferentes. É disso que se trata a regência verbal. Outro exemplo também muito comum é o verbo falar. O verbo falar ele pode ser transitivo, pode ser intransitivo, pode ser transitivo direto e indireto também, dependendo do contexto que você usar. Falamos sobre a festa. Tá vendo a transitividade dele? E quando eu digo que nós falamos, não precisou de complemento. Quando precisa de complemento já é transitivo, quando não precisa é intransitivo. Então, vocês vão observar uma tabelinha aí na página 7 de vocês, que existem vários verbos. Verbo agradar, aspirar, querer, visar, que existem outros sentidos também. Sua grafia não muda, porém o seu contexto muda e muda o seu sentido. Vocês vão realizar as atividades sobre regência verbal. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês para tirar as dúvidas, tá? Não deixe de assistir a próxima aula, será sobre vozes verbais. Tchau, tchau!